Cara, que bacana. É uma honra ter você aqui, viu? Não sei se todo mundo conhece o Rafael, mas ele é uma das pessoas mais conhecedoras do assunto de leitura de rosto que eu conheço. Né? As aulas dele são maravilhosas, porque eu já fiz aula com ele. Né? O cara é muito bom, tem umas aulas muito bacanas. E, porra, é uma honra ter você aqui, Rafa. Obrigado por desprender aí parte do teu dia para estar aqui junto. E é a nossa primeira aula junto, né? Aula mesmo. Aula mesmo, né? É a primeira junto. Então, pessoal, primeiramente aí, bom dia, agradecer aí ao Pelosão pelo convite. Estar com o Peloso aqui, eu lembro o primeiro encontro que eu tive com o Peloso, foi isso aqui, ó. Porque eu falo isso, ele acha que eu tô rasgando seda, mas é porque é de fã, cara. Então, eu lembro que quando uma colega que pegou, sem falar comigo, ela entrou em contato com o Peloso, e olha que louco, a Flávia, não sei se você lembra dela, o Peloso, a Flávia. Aí ela entrou em contato com o Peloso, e eu fiquei bravo com ela, falei, como é que você faz isso? Como é que... Ficar importunando o cara assim, não sei o quê. Aí depois, quando comecei a conversar, vi que não era nada disso, cara super tranquilo. Então, a alegria é toda minha e faço questão de falar isso. Outro ponto interessante aí que você mencionou, Peloso, que é a questão da conquista, que é a competitividade e a ambição. Então, o que acontece? Mais uma vez, a gente pode trabalhar aquela questão da eliminação. Porque se a gente trabalha com competição, a gente não pode ter alguém que não seja competitivo, porque ela vai ter aquela mente mais negativa, de achar que, poxa, ela não vai conseguir, porque é uma coisa que ela não vai saber lidar com os nãos, porque o vendedor recebe muito não. Se ela traz isso para o coração, ela pode começar a ficar para baixo. A outra coisa, queixo pequeno para trabalhar com vendas não é o principal. Eu, por exemplo, eu também, olha, o nosso foco, o foco do queixo pequeno, queixo é a ponta. Enquanto a gente falou da linha capilar, que é o ponto mais alto em contato com a transcendentalidade, o ponto mais baixo em contato com a materialidade é o queixo. Então é o que me firma. Eu até fiz um vídeo maneiro, porque que o soco no queixo ele dá nocaute na hora, dá no meu canal do YouTube. É bem interessante. Então, nessa questão aqui do queixo, que é da materialidade, se a pessoa tem queixo pequeno, possivelmente você tem uma pessoa ali que não é competitiva. Não. Ela não é materialista, não é o foco principal dela. Então, entende? Porque... Não, é exatamente isso, porque você não tem necessidade fisiológica de ir atrás do material. Então, a competitividade eu vejo em 2 pontos assim que são fantásticos. É o nariz curvo. Porque assim, o nariz, do jeito que é o meu, que ele é curvo para dentro, esquece competitividade. Eu quero estar no meio do povão e assim, ambiente competitivo para mim é horrível, é péssimo, detesto. Por quê? Porque na competitividade sempre tem alguém que perde. E esse alguém que perde, ele vai ficar chateado, vai ficar triste. A empatia também está no nariz curvo para dentro aqui. Né? O nariz curvo para fora, ele até tem empatia, mas é o nariz de quem é competitivo. Né? É o tubarão. Né? Então, ele ganha aqui na curvatura para fora, como o nariz fala do ego, né? Se ele for grande, curvo para fora, ele não vai competir só na venda, ele vai querer ser o dono da empresa. É diferente, entendeu? Olha, né, nessa questão de ambição, né, coisa que a gente também precisa evitar, né, então, isso, é o retrognato. Por quê? Isso. Porque tem uma tendência a ser mais pessimista também, principalmente se for retrognato, com os olhos mais caídos, sobrancelhas também. Então, são métricas, pessoal, de desafio da gravidade. Por exemplo, a sobrancelha ascendente desafia a gravidade. Olhos ascendente desafia a gravidade. Boca com a linha ascendente desafia a gravidade. Então, isso tem uma demonstração aí de tônus muscular e de mais luta no ambiente. E uma coisa interessante que o Peloso falou ontem com relação ao nariz, eu vejo também um bom ponto favorável para a venda, é o nariz grande, porque é um nariz de persistência também. Então, é como ele falou longo, da questão... E o queixo longo. Queixo longo e também o prognato, que é o que vai, o que faz, o que, né, que vai para frente mesmo e faz. Agora, o que tem que tomar cuidado assim, de nariz, que pode sair
da ambição e partir para a ganância, um deles é o nariz, aquele que, nessa linha aqui, ele desce aqui assim, ó, ele é grande e ele, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É esse aqui, ó. Perfeito, perfeito, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Então, é um nariz que, desse jeito aí, eu acho que eu tenho um outro aqui também que agrega. Ó, Romano, Ó, esse aqui, ó, isso aí, ó. Ele invade o campo da ação. Isso aqui, ó, Peloso. Invadindo o campo da ação. Tá vendo aqui? Uhum. Exatamente como você falou. Então, esse daí já fala de pessoa bem incisiva, de astúcia. Então, isso precisa tomar cuidado, porque são conquistadores que vão para frente mesmo. E para a venda, obviamente, são sensacionais, porque eles veem um número na frente. Orelha alta também mexe com questão de resultado. Porque quando a gente fala de venda, a gente fala de meta, de bater meta. Então, a orelha alta, ela mexe muito com questão de resultado também. Então, mais uma contribuição aí nessa questão aqui de competitividade e ambição. A projeção do queixo, o prognato é competitivo na veia. Tá certo? É competitivo na veia. Nasceu para isso. É que nem o nariz curvo. Nasceu para competir. Né? Tá aí. Então, voltando, ó, nessa imagem aqui, deixa eu aumentar aqui e mostrar para vocês. Eu tenho nessa imagem aqui, ó, o nariz curvo, né? Se eu juntar esse nariz curvo com esse queixo prognata, né? Ou esses dois aqui, eu estou falando de alguém altamente ambicioso e competitivo. Então, assim, ele não vai ser só o melhor vendedor, ele vai ganhar todos os prêmios. Esse aqui vai ganhar todos os prêmios por excesso de venda, certo? E por último desses itens aqui, é você evidenciar sua qualificação. O que significa isso? É porque, vamos supor, uma coisa é você fazer um trabalho terapêutico, ou alguém te procurou, você faz uma análise, mas quando é para uma empresa, eles vão pedir sua documentação. Independente de você ser CLT, seletista, né, ou não. Se você for um prestador de serviço, a empresa, principalmente o RH, tem obrigação de pedir por conta da própria ISO. O sistema da qualidade prevê que qualquer tipo de treinamento, de instrução, de aplicação de aconselhamento, ou o que for, tem que ser feito por um profissional qualificado. Aí, beleza. Aí você estudou aqui com o Peloso, por exemplo, na aula dele, você vai apresentar o quê? Print da sua live? Não, o ideal é que você evidencie sua qualificação. Então, quando terminar, pessoal, eu estou falando isso aqui preocupado com você, que não está fazendo esse curso só por fazer, que pretende utilizar esse conhecimento mais para frente, de forma organizacional. Então, o ideal é que você tenha um respaldo ali, ó, a certificação comprovando, olha, eu faço isso, mas isso não veio das coxas, não. Isso aqui, olha, eu tenho um estudo, está comprovado, bonitinho. Então, aí você fecha o balão. Parece besteira, né? Veja, quando você fala de empresa, faz todo sentido e faz toda a diferença você ter um certificado do teu lado, né? Faz todo sentido você ter um certificado do seu lado. Então, assim, por exemplo, eu dou aula em pós-graduação. Quem é professor sabe que pós-graduação, graduação, cara, o que eles pagam é irrisório. O que o professor ganha por hora de aula não sustenta, né? Então, o professor, ele precisa ter outras coisas para fazer, porque senão, outras atividades, senão para dar conta de tudo, de todos os boletos que aparecem ali, é complicado, né? Mas, assim, eu precisei, para poder dar uma aula numa pós-graduação, eu precisei ter diplomas e curso específico para isso, né? Então, eu dou aula e o fato de eu dar aula em pós-graduação me abre portas num monte de lugar. E o que eu ensino na pós-graduação? Isso aqui que vocês aprenderam aqui, né, nesse curso aqui, esse material que quem pegou tem, é o material que eu dou na pós-graduação. Tá? Só que lá são 30 horas de aula. Tá? É claro que eu abordo outras coisas, tem outras técnicas, tem outros conhecimentos, mas no final da história, o que eles mais aprendem é a técnica da leitura de rosto. Por quê? Porque é um baita de um diferencial na hora de fazer a seleção. É um baita de um diferencial na hora de você trabalhar com alguém do lado. Né? Não importa se você está ou não no RH, você trabalha com pessoas, você se
comunica o tempo todo com pessoas. Então, isso faz a diferença. Então, quando você vai fazer uma leitura, né? Qual é o propósito? Porque se você não tiver propósito, se for por mera curiosidade, ou só para falar mal da outra pessoa, porque ser humano é assim, né? Se você não for terapeutizado, você vai olhar para o outro, procurando os teus defeitos e apontar ali. Mas o apontar ali está falando mais de você do que do outro, né? Então, é um ponto interessante para a gente observar, né? Bom, é isso. Eu queria agradecer a todos que vieram para cá, que passaram a semana aqui com a gente, né, comigo. E eu espero também ter podido colaborar com quem assistiu e esteve aqui essa semana inteira, né? Então, queria agradecer a todos, queria agradecer a você, Rafa, por estar aqui nessas 2 horas. Beijo, gente, beijo todo mundo. Rafa, valeu, velho. Obrigado mesmo. E até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.